Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor para mais um momento de reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, sobre a vida. E hoje quem vai falar conosco é a nossa companheira Giane Rodrigues, que vai trazer uma reflexão sobre Pedro, o apóstolo, o quanto de Pedro existe em nós. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer e vamos pensar a respeito. Antes, porém, vou ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E ela se chama Amas o Bastante? Está no livro de João, no capítulo 21, versículo 17, a epígrafe dessa mensagem, que diz assim: Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Emmanuel vai discorrer para nós uma interpretação dessa passagem. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares, não deseja inteirar-se do conhecimento do colaborador relativamente a ele, não reclama compromisso formal, pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo, se tiveres amor. Então, em nome desse amor, em nome desse Cristo, vamos elevar os nossos pensamentos em gratidão a Ele, por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para mais uma reflexão sobre o Evangelho, sobre a nossa vida. Pedimos a Sua presença, a Sua bênção, para nos iluminar a mente, para que sejamos acessíveis e possamos assimilar as tuas palavras, o teu evangelho, e nesse amor possamos continuar a nossa caminhada. Que assim seja. Que a paz de Cristo esteja no meio de nós. Para nós cristãos é muito importante que a gente conheça, se informe, pesquise, estude a biografia daqueles que estiveram com Cristo, quando Cristo estava encarnado aqui no planeta. Conhecer a história deles, né, para que a gente se inspire, para que a gente aprenda, né, para que sirva para nós como estímulo, né, para que a gente aprenda cada vez mais, né? Para que nós sejamos pessoas melhores. Conhecer a biografia daqueles que estiveram com Jesus
nós vamos ver que eles tiveram altos e baixos, como nós temos, né? E as dificuldades, os desafios que eles tiveram. Então, para nós, vai servir como um estudo, um conhecimento a mais. Então, as biografias, elas são muito importantes. E a proposta de hoje é que a gente se inspire na biografia de Pedro. É claro que o que nós vamos fazer aqui é algo muito superficial, né? Mas eu espero que vocês se sintam provocados a conhecer mais desse homem, que é um homem de uma personalidade forte, ativa, questionadora, né? Uma personalidade marcante. A personalidade de Pedro, ela destacava entre os apóstolos, né? E falar de Pedro também é falar de nós, né? Por conta dos desafios que ele teve, por conta, às vezes, as dúvidas que ele teve, a fé vacilante que ele teve, e tantas situações que Pedro passou e que faz lembrar muito das situações que nós também passamos, né? A história de Pedro, ela fica muito bem definida em duas fases, né? A primeira fase, né, em que Pedro conhece Jesus, e a segunda fase, após a crucificação de Jesus, né? E quando eu falo que conhecer Pedro também é falar um pouco de nós, né, ou pelo menos da maioria de nós, né, no sentido aí dessa questão, né, de altos e baixos, né, desafios, por exemplo, uma semelhança que nós temos com Pedro, a maioria de nós cristãos, que é o amar Jesus. Pedro amava Jesus, né? Pedro era encantado por Jesus, mas em vários momentos, no momento de provar esse amor, no momento de dar um testemunho, muitas vezes o nosso companheiro Pedro deixava a desejar, assim como a gente, ou pelo menos a maioria de nós cristãos, né? Nós amamos o Cristo, conhecemos as suas orientações, mas muitas vezes no dia a dia a gente se pega deixando a desejar, né? Nós já aprendemos com Cristo a amar os inimigos, nós aprendemos com Cristo a importância de sermos caridosos, aprendemos com Cristo a importância de sermos mansos, mas muitas vezes, na prática, na hora de colocar, fazer, passar pela prova, muitas vezes a gente não consegue, né? Mas vamos aqui ver umas curiosidades de Pedro. Eu acredito que vocês conheçam, né, a maioria aqui desses tópicos, mas é sempre interessante a gente dar uma reforçada. O nome verdadeiro de Pedro era Simão, mas Jesus o chama de Pedro. E no Velho Testamento e no Novo Testamento também a gente vê algumas vezes que um personagem ele troca de nome, como Paulo de Tarso, né? De Saulo passou para Paulo. Então a gente vê que essa troca de nome é um momento muito marcante, né? É um momento de mudança para aquele personagem. Então, logo que Jesus conhece Pedro, ele o chama de Pedro. E Jesus faz um convite a Pedro. Pedro, você vem comigo? Você quer ser pescador de homens?
Pedro, ele larga tudo, né? Nos evangelhos lá, os 4 evangelistas dizem que Pedro deixa o barco, deixa a rede para seguir Jesus, né? E nós, será que a gente está seguindo Jesus? É claro que agora é de outra forma, né? Não precisamos deixar tudo para seguir Jesus, né? Nossa família, nosso trabalho. Mas os convites de Jesus, eles continuam, né? Mesmo no século XXI. Né? Esse convite vem quando a gente assiste uma palestra espírita. Esse convite de Jesus vem para nós quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse convite de Jesus vem quando uma pessoa necessitada chega até nós, seja necessitada da matéria, seja necessitada da moral. Então, o tempo todo, o Cristo está nos convidando para ir com Ele. Quando a gente está fazendo o Evangelho no lar, né, é Jesus convidando, nos convidando a ir com Ele, nos convidando a ser pescadores de homens, né? Então, e nós estamos atendendo esse chamado como Pedro, porque Pedro deixou lá as redes e foi com o mestre, né? E como será que a gente está recebendo esse chamado? Quando a gente vê uma pessoa nos pede perdão porque errou conosco, a gente está sabendo perdoar, a gente está indo com Cristo, seguindo o Cristo, né? Alguém está precisando de algo, né? Como eu disse, da matéria ou uma orientação espiritual. Será que a gente está seguindo o Cristo nesse momento, auxiliando esse próximo, né? Os convites de Cristo, eles são diários e se bobear a todo momento. Então, nós usarmos aí Pedro, né, como exemplo. Pedro seguiu esse convite de Jesus. Então, vamos nos esforçar para a gente seguir também. Claro, dentro das nossas limitações, né, que são muitas, mas a gente sempre se esforçar para estar seguindo esse convite do Cristo. Pedro era filho de Jonas, né? Tanto é que na Bíblia também tem, né, Simão Bar-Jonas, quer dizer, Simão, filho de Jonas. Pedro era irmão de André. Quando Jesus chama Pedro, ele também chama André, né? Pedro e André foram os primeiros que Jesus chamou para segui-lo. Pedro morava em Cafarnaum, ele era casado. Nós não sabemos, né, da esposa de Pedro, não sabemos se eles tinham um filho, né, mas nós sabemos que Pedro tinha sogra, né? Inclusive, tem uma passagem que Jesus cura a sogra de Pedro, né? E até no livro Jesus no Lar, o autor espiritual, né, o Lúcio, ele nos conta, né, evangelhos sendo feitos na casa de Pedro. Então, o primeiro evangelho no lar foi na casa de Pedro, né? E sua sogra participava, né? Pedro era o mais velho dos apóstolos. Então, isso é muito interessante. Então, pode ser que era por isso que Pedro, ele era o porta-voz, né, dos apóstolos. Muitas vezes, né, sempre assim junto a Jesus, né? Várias vezes Jesus ficava hospedado na casa de Pedro, né? Então a gente vê que Pedro, ele tinha um perfil de liderança, né? Talvez por ser mais velho, ter mais experiência de vida que os outros, né? E o último item, olha, Pedro é citado mais ou menos umas 150 vezes no Evangelho. Então a gente vê que Pedro estava quase diariamente com Jesus, né? Então, em todas as principais passagens de Jesus, Pedro estava ali, né? Então, Pedro sempre acompanhando Jesus. Então, vamos ver aqui as passagens que Pedro teve com Jesus.
Como nós vimos ali, são mais ou menos 150, né? Então, eu coloquei só algumas aqui. Acredito também que a maioria vocês conhecem, mas é interessante a gente reforçar. Então, o encontro com Jesus, Jesus convida Pedro, convida André para segui-lo. Essa questão, né, de Jesus chamá-lo de Pedro é muito interessante, porque até para Pedro, né, para Pedro separar, né, antes o Pedro pescador, o trabalhador, o homem que vivia, né, para o trabalho e para a família, para agora o Pedro apóstolo, né, e um momento muito importante que Jesus chama Pedro e o André, seu irmão, para segui-lo, né. Pedro quer caminhar sobre as águas. Esse momento é muito, muito interessante, até quando a gente imagina esse momento, né? Porque Pedro está pescando com os outros companheiros e do nada aparece um vulto vindo em direção a eles, né? Um vulto sobre as águas vindo em direção a eles, e eles assustam. Alguns até acham, né, que poderia ser ali, né, um fantasma, né, algo assustador, mas quando vai chegando, eles reconhecem Jesus, principalmente Pedro reconhece Jesus, e Pedro fica encantado, né? Imagina Jesus vindo andando em cima das águas em nossa direção, né? E Pedro fica encantado. E Pedro quer andar também sobre as águas. Ele sai do barco, olhando para Jesus, olhando para os olhos de Jesus, e ele vai andando em direção a Jesus. Ele consegue dar alguns passos, só que tem uma hora que o vento distrai Pedro. Nisso, Pedro fica inseguro e ele começa a afundar. E aí Jesus vai, pega Pedro pelo braço, né, ergue Pedro, põe Pedro no barco, entra no barco e fala: ó homem de pouca fé. Né? Então, Pedro, se ele não tivesse distraído, ele teria conseguido sim andar nas águas até Jesus. Mas a fé dele vacilou, né? Então, enquanto ele estava olhando para Jesus, fixado em Jesus, tendo foco em Jesus, ele conseguiu. É que nem a gente. A nossa fé. A gente trabalhar mais a nossa fé. Orar para Jesus. Confiar em Jesus. Muitas vezes as pessoas falam: deixa nas mãos de Jesus que Jesus resolve, né? Aí a gente deixa na mão de Jesus, mas a gente vai e tira. Porque a nossa fé, ela é muito frágil ainda. Tanto é que tem momentos que nós estamos com a nossa fé no auge, no máximo. E aí a gente consegue as coisas, né? Mas em outros momentos, por causa da nossa dúvida, né? Por causa das nossas fragilidades, a nossa fé fica muito pequena. E olha que Jesus falou que a fé do tamanho de uma mostarda já fazia milagres, né? Mas então, essa questão, quando Jesus fala para Pedro: ô homem de pouca fé, você teria conseguido, Pedro. Jesus está falando para nós também. Tenham fé, porque tendo fé, a gente vai conseguir coisas maravilhosas. Tendo fé em Deus, fé em Jesus, fé em Maria e fé em nós mesmos, né? Então, fé divina e fé humana. Então, a gente precisa trabalhar mais essa nossa fé, né? Tem períodos que nós estamos, né? Nossa fé está lá em cima, e tem períodos que ela está bem baixinha. Então, a gente aprender, né, a trabalhar com essa fé, para a gente conseguir também andar sobre as águas, né? Outro momento, Jesus,
outro momento, reconhece Jesus como filho de Deus. Tem um momento que Jesus está com os apóstolos e ele pergunta quem que é que eles dizem, o que dizem de mim, quem eu sou. E aí eles falam, olha, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que o senhor é um dos profetas. E aí Jesus pergunta para Pedro, ô Pedro, e você? Quem diz que eu sou? E aí Pedro reconhece e diz, Jesus, o senhor é filho de Deus vivo. E ele fala isso com uma inspiração, né? E nós também reconhecemos Jesus, né? Reconhecemos Jesus, nós espíritas reconhecemos Jesus como o governador do planeta. Reconhecemos Jesus como nosso irmão, o irmão mais velho, que por amor veio aqui nos mostrar o caminho a trilhar, né? Nós reconhecemos Jesus como nosso mestre, nosso guia, e reconhecemos também que não tem como chegar a Deus se não for por Jesus. Outra passagem, Pedro no lava-pés. Jesus vai lavar os pés dos apóstolos. É um momento que Jesus queria ensinar na prática para eles o que era humildade. Naquele momento, naquela época, lavar os pés eram só os escravos que faziam isso para os seus senhores. Só os servos faziam isso para os seus senhores. Tanto é que quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, ele falou, não, Senhor, não, os meus pés, não. Né? Então, Jesus mostra para Pedro a humildade, né? Em lavar os pés, em servir o outro. Ensina a Pedro também a humildade de que Pedro se permitir que o pé dele fosse lavado, que os pés dele fossem lavados. Porque humildade é a gente não se sentir nem acima das outras pessoas, nem abaixo. Humildade é a gente se sentir todos iguais, todos filhos de Deus do mesmo jeito. Às vezes a gente acha que nós estamos sendo humildes, não sei o quê, né? Às vezes a gente faz até aquela postura, mas às vezes a gente está escondendo um orgulho, né? Então, essa questão aí do lava-pés, Jesus, ele, todo momento, Jesus aproveitava para passar um ensinamento. E essa questão do lava-pés aí esse ensinamento da humildade, né? A Santa Ceia, Pedro na Santa Ceia, essa última ceia deve ter sido muito emocionante, muito tensa para todos eles. Para Jesus não, mas para os apóstolos sim, porque ali Jesus fala que ele seria traído, que um dos apóstolos que estavam lá ia traí-lo. Nossa, e os apóstolos ficaram alvoroçados, mas como assim? Como trair? Não, mas quem de nós faria isso? Não sei o quê. Tanto é que Pedro diz, né, não, e se acontecer alguma coisa, Senhor, eu morro com o Senhor e morro pelo Senhor. Né? E Jesus vira para ele e fala, Pedro, e você me negará 3 vezes. Nossa, Pedro, não, Senhor, jamais. E quando Pedro diz que jamais, eu tenho certeza que ele falou do fundo do coração dele. Que ele jamais negaria Jesus 3 vezes. Não negaria uma, quanto mais 3. Né? Tanto é que algumas pessoas quando falam, né, a gente está falando de Pedro, a primeira coisa que a pessoa lembra, nossa, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E a pergunta, né, que a gente faz, e a gente também não nega Jesus? Né? Quando a gente não faz ao próximo coisas boas, quando a gente pensa mal do próximo, quando a gente julga,
A gente também não está negando Jesus? Negando os ensinamentos que ele deu? Pedro negou só 3 vezes. Quantas vezes, né? A gente aí na nossa ignorância, a gente que já tem um certo conhecimento do Evangelho do Cristo, um certo conhecimento da doutrina espírita. Quantas vezes a gente também não está negando Jesus? Né? E logo depois dessa Santa Ceia, Jesus foi ao monte orar. Olha aqui, ó, Pedro não vigia e dorme. Jesus vai ao monte e ele leva com ele Pedro, Tiago e João, né? Em algumas passagens a gente vê Jesus sempre com Jesus com esses 3, né? Então Jesus falou: eu vou orar e eu vou pedir que vocês também fiquem aqui em oração. Só que Jesus volta 2 vezes. E nas 2 vezes que Jesus volta, Pedro e Tiago e João estão dormindo. E aí Jesus disse, gente, orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação. Né? Essa frase a gente conhece muito bem, né? Orai e vigiai. A gente fala muito, né, no movimento espírita. Então, orai e vigiai, porque no mundo de prova e expiação, a gente tem o tempo todo tentações, né? O tempo todo nós temos situações aí que nos distraem, né? A matéria ela ainda é muito forte em nós, ela tem uma influência ainda muito forte em nós, né? Então Jesus diz para Pedro, orai e vigiai, e diz para nós também, né? Então a gente ficar vigilante. Algumas pessoas até falam, olha, vigiai e orai. Mas tanto faz. O importante é que a gente esteja atento, alerta nos nossos pensamentos, alerta nos nossos sentimentos, alerta nas nossas palavras, né? Vigilantes em nossas ações. Né? E olha só, Pedro defende Jesus na espada. Quando os servos do sumo sacerdote vêm prender Jesus, Pedro fere um dos servos na orelha, o servo Malco. E Jesus chama a atenção de Pedro. E fala, Pedro, embainha sua espada. Pedro, abaixa sua espada. Quer dizer, Pedro já estava há 3 anos andando com Jesus. E quando aconteceu aquela situação da prisão de Jesus, a primeira reação de Pedro é de violência. Sendo que Pedro já estava há 3 anos com Jesus. Né? E Pedro, nessa hora, ele não segurou o impulso. E Jesus já havia ensinado a amar os inimigos. Né? Amar os inimigos, como a gente ainda não consegue ter aquele amor, mas pelo menos respeitá-los. Né? Então, Jesus também fala para nós, né? Abaixa sua espada. Que a gente não seja, nós cristãos, nós espíritas, que a gente não use de violência nenhuma para com ninguém. Porque a gente sabe que violência não é só física, né? Existem outros tipos de violência. Então, para que a gente embainhe a nossa espada, né? E Jesus é preso. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus é preso, os apóstolos, vai cada um para um lado, correndo, escondendo. E umas pessoas reconhecem Pedro. Aí uma pessoa fala assim, não, mas você estava andando com o Nazareno. E Pedro fala, não, eu não, nem conheço. Negou uma vez. Aí alguém fala assim, não, você estava sempre com ele, nas pregações, nas multidões. Não,
Pedro diz, não, vocês estão enganados, é outra pessoa. Olha, segunda vez, Pedro nega Jesus. E mais uma vez alguém fala, é ele sim, eu estou reconhecendo. Ele fala, não sou eu. Nunca segui esse homem, eu não conheço esse homem. E quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E Jesus havia falado, né, na Santa Ceia, que Pedro ia negá-lo 3 vezes. E quando o galo canta, e Pedro lembra que Jesus havia falado, Pedro chora amargamente. Imagina o remorso de Pedro. Pedro amava Jesus. E na hora que precisou ali dele dar o testemunho, ele dá para trás. Imagina o sofrimento de Pedro. Quando alguém nos acusa de alguma coisa, alguma situação, que nós somos culpados, dói. Né? Às vezes dói, às vezes não. Mas quando é a gente que nos acusa, é a nossa consciência nos acusando, a dor é muito maior. Então imagina o remorso de Pedro. É como se tivesse um espinho no coração dele. Mas Jesus é crucificado, ressuscita, vai encontrar com os apóstolos. E Pedro volta para Cafarnaum. Pedro está, após a crucificação, Pedro está pescando. E Pedro vê ao longe Jesus na praia. Pedro pula do barco e ele vai nadando. Ele não leva nem o barco à margem, ele deixa o barco e vai nadando de encontro a Jesus. De tanta alegria. E Jesus, nesse momento, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes do meu coração que eu te amo e muito. E aí Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Esse momento é muito importante, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E aquele espinho no coração, aquela consciência pesada. Então, quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? É como se Jesus estivesse ajudando Pedro a anular as 3 negações. E Jesus ainda diz: apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, alimenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Mostra o caminho para as minhas ovelhas. Então, olha que beleza. Jesus também fala para nós: olha, se você errou lá no passado, fez coisas que não foi dignas de um cristão, me ama. Prova que me ama. Mudando, sendo diferente, sendo a melhor versão que você pode ser. E que a gente também, nas nossas pregações, na nossa vida diária, a gente também seja um exemplo para os outros.
Então, essa confirmação do amor de Pedro por Jesus 3 vezes, ela é muito importante, porque ela anula as 3 negações. Então, nós falamos da primeira fase de Pedro, né? Até a ressurreição de Jesus. Pedro com seus altos e baixos, às vezes impulsivo, às vezes com fé vacilante, às vezes julgando. E aí depois a gente chega aí na segunda fase de Pedro, né? Um Pedro amadurecido. Nessa segunda fase, Pedro vai fazer as mais lindas pregações. Pedro, durante as suas pregações, ele convertia milhares de pessoas. Pedro amadureceu espiritualmente. Fundou a Casa do Caminho, um local importantíssimo, que acolhia os doentes, os velhos, né? Aqueles doentes do corpo e da alma. Trabalho muito bonito. Pedro, na época de Jesus, fazia cura, mas nessa segunda fase, Pedro nunca fez tantas curas. As pessoas falavam que a sombra de Pedro curava. Né? Pedro também escreveu 2 epístolas. Quando a gente pensa em epístolas, cartas, a gente lembra sempre de Paulo, né? Mas Pedro também escreveu 2 epístolas. Esse Pedro mais amadurecido veio à tona um espírito conciliador. Quantas vezes em contendas, em dificuldades nas igrejas. As igrejas eram as reuniões, né, dos cristãos. Pedro era chamado para acalmar, para equilibrar, para conciliar. E Pedro desencarna no ano de 67, depois de Cristo, em Roma. Então a gente vê a primeira fase de Pedro, que eu falei que a maioria de nós, cristãos, está, né, com seus desafios e seus altos e baixos. Mas que nós, quando a gente quiser, e espero que seja o mais breve possível, a gente também pode ir para essa segunda fase. Né? A gente mais amadurecido espiritualmente. A gente realmente vendo o próximo como nossos irmãos. A gente aonde ir levar a palavra de Cristo. Mas não só na palavra, pela boca, mas no nosso comportamento, a nossa moral, né? Fazendo a diferença aonde a gente estiver. Por isso que eu falei que é importante conhecermos a biografia dos grandes, para a gente se inspirar. Vocês imaginam se Pedro, quando negou Jesus, ele se arrependesse e se afastasse e ficasse levando para a vida toda aquele remorso. Mas não. Ele mudou. Então, por isso que a gente precisa aprender. Paulo de Tarso, imagina, Paulo de Tarso perseguia os cristãos. Imagina quando Paulo de Tarso, que viu Jesus nas portas de Damasco, ele, em vez de fazer a mudança que ele fez, ele ficar só se autoflagelando e com aquele remorso que tinha seguido os cristãos. E tantos outros, né? Zaqueu, coletor de impostos, né? Imagina se Zaqueu, em vez de mudar para melhorar, ele ficar só com remorso, né? Que ele
ficava com uma parte do dinheiro coletado para ele. Por isso que eu falo as biografias. Importância da gente conhecer as biografias. Para que a gente aprenda com elas e se inspire com elas. E aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, olha o que Pedro escreve. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. É só o amor, com todas as suas virtudes, que cobre a multidão de pecados. Que a paz de Cristo e a paz de Pedro esteja no meio de nós.